Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um amor e amor a todos. Vamos ao Senhor, o hino número 2, princípio reverência, para a abertura desse culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Nem sabemos que Cristo se faz presente no meio de nós e assim devemos reverência ao Senhor, como diz o texto de Abacuque 2:20. Louvemos ao Senhor com esse hino. Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cai-se diante dele toda a terra. Cai-se diante dele toda a Bendito Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem adoramos e te damos graças e rendemos louvores, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua santa e bendita presença, por amor do teu nome. Obrigado, Deus, pelo domingo, dia do ajuntamento solene do teu povo na tua casa de oração. Obrigado pela vida dos amados irmãos e irmãs que acompanham o culto e assim participam dele também pelas redes sociais. Se propício ao teu povo, ó Deus, se propício a nós, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor, essa noite a mais uma vez estarmos diante da tua presença para te louvar em espírito e em verdade, porque assim o Senhor busca adoradores que o adorem dessa maneira. Ó Pai Santo e Justo, se propício à tua igreja aqui de São Paulo. Que nós, ó Deus, essa noite venhamos a estar mais uma vez ouvindo a tua voz por meio das Escrituras Sagradas. Abençoa o teu servo que trará a tua palavra no dia de hoje. Ó Deus querido, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e compaixão do teu povo. Que nos ajude cada vez mais a viver uma vida santa e reta e justa diante da tua presença. É o que nós oramos, agradecidos e rogamos ricas bênçãos de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, ainda em pé, vamos acompanhar a leitura que está no livro do Apocalipse, capítulo 22. Acompanhem, por favor, a leitura que será feita, apesar de estar com uma alternada no nosso boletim, mas como leitura longa, nós preferimos estar assim, lendo e os irmãos acompanhando atentamente o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 22, o último capítulo do livro do Apocalipse. Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal de cordeiro, e no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará dos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os
pés do anjo que mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele disse: vê, não façais isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora apenas a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados as vestiduras do sangue do Cordeiro, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos as coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça e da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que o Senhor Deus os abençoe na sua palavra lida essa noite. Eu convido ainda a todos a, ainda em pé, adorarem ao Senhor com o hino de número 198, que tem como título Salvação Grandiosa, Graciosa. 198 do nosso novo cântico, Salvação Graciosa. Senhor, aleluia, palavras do Deus.
3, versos de 1 a 3, também capítulo 3, verso 8, onde diz assim a palavra de Deus. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos, curvem as suas frontes e vamos orar ao Senhor na oração de confissão, para esse momento de confissão de a palavra do Senhor: arrependei-vos. Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso, eis aqui a tua igreja, o teu povo, Senhor, diante da tua presença. Presença essa santa e soberana, na qual devemos tremer e temer, com todo respeito, com toda reverência diante da tua presença. Ó Deus santo e justo, tu conheces o teu povo e a cada um de nós. Tu nos conheces, Senhor, no mais íntimo do nosso coração. Tu sabes das nossas intenções, pensamentos e palavras, mesmo antes de tê-las pronunciado ou pensado. Por isso, Senhor, nada temos a esconder do Senhor. Ó Deus, nós confessamos a Ti os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Te confessamos, ó Deus, as nossas omissões para com o Teu reino, para com o trabalho do Teu reino, para com a obediência aos Teus mandamentos. Nós Te pedimos perdão, Senhor, quando não fomos benignos para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, quando não fomos bondosos conforme a Tua vontade, quando bem sabemos que o Santo Espírito de Deus habita em nós e nos orienta, nos dando a consciência da obediência e daquilo que temos que fazer conforme a Tua vontade, e por muitas vezes não fazemos, e assim entristecemos o Teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a resistir às tentações, ajuda-nos, Senhor, a fugir e a resistir ao pecado. Pecado esse que afronta a Tua santidade, pecado esse que destrói a nossa vida de santidade, que atrapalha a nossa vida cristã, ó Deus. Pai, olha para a Tua igreja, o Teu povo que aqui ora e os que estão em casa orando e rogando também. Tem misericórdia de nós, ó Deus, no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, porque é no nome dele que nós rogamos e sabemos que o Senhor intercede por nós junto ao Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Por muitas vezes, Senhor, nós temos desobedecido a Ti, mas queremos estar constrangidos essa noite, e sendo constrangidos todos os dias a estarmos em obediência e nos sujeitando ao Senhor. Ser propício a nós, Senhor, porque Tu sabes das nossas limitações, das nossas falhas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, por amor do Teu nome. Derrama sobre nós a paz do Teu perdão. Ser conosco, Senhor, nos dando uma consciência limpa e voltada para a obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Pai de Cristo, irmãos, estamos entrando agora no momento do louvor. Eu vou estar lendo o Salmo 138 e a igreja está acompanhando a leitura. Salmo 138. Salmo de Davi. Rendei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos e cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o
teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso com tudo, atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Eu pediria ao nosso irmão Pedro Neto que nos eleve em forma de oração. Deus é nosso Pai, da honra e da glória do Senhor nosso Cristo. Pai querido, nós te agradecemos por estar mais uma vez na presença do Senhor, para te adorar, para te louvar, para continuar buscando a tua presença. Pai querido, que seja para nós, a nossa terra, abençoa, Senhor, puramente a vida pastores, filhos, diabos, membros dessa pessoa nossa vida. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos orientando. Vamos te agradecer em nome de Jesus. Os salmos na Bíblia sempre foram, além de cânticos, orações do povo de Deus. Assim como o apóstolo Paulo também nos incentiva a louvarmos ao Senhor com cânticos espirituais. E que esses cânticos também sejam, através dos nossos lábios, nosso coração e alma, um momento de adoração ao Senhor, um momento de oração ao Senhor nosso Deus. Adoremos ao Senhor com este cântico. O Espírito enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser, e assim já somos por causa de Cristo, mas enche-nos do teu ser, da tua graça e da tua misericórdia. Louvemos ao Senhor.
Colossenses, no capítulo 1, todo o capítulo 1, o apóstolo Paulo traz uma mensagem belíssima acerca da supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Supremacia é essa a quem o Senhor deu todas as coisas, deu autoridade sobre os céus e terra, e nada do que foi feito se fez sem a presença de Cristo.
porque hoje é tempo de louvar a Deus, todo tempo é tempo de louvar a Deus, a cada minuto e segundo da nossa vida é tempo de louvar a Deus. Por isso a igreja louva alegremente, com palmas. Hoje é tempo de louvar a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, dando continuidade às nossas exposições no livro de Gênesis.
Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Hoje nós vamos meditar nos versículos 9 ao versículo de número 22. Gênesis 6. Nós vamos abrir as Bíblias, nós convidamos nossas crianças aqui à frente, os professores parecendo o seu momento. Senhor, muito obrigado pela vida das crianças, muito obrigado porque nós vemos o teu zelo em trazê-las à tua casa e elas também ouviram da tua voz em sua linguagem, de acordo com o que elas precisam. Fala também aos seus corações, estará com eles nesse momento, que eles possam ser alcançados pelo culto dessa noite, a partir da tua palavra. Assim nós oramos em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Gênesis 6, 9 a 22. Eu gostaria de fazer como leitura inicial apenas o versículo de número 9. E durante a nossa exposição nós leremos os demais versículos. Gênesis 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra, Pai, essa noite. Certamente aptos por ouvir a tua voz e compreender, Senhor, quais são as orientações que tu tens a nos dar mais essa noite. Te rogamos, ó Pai, que nenhuma distração venha tirar a nossa atenção da tua palavra. Nos concentra nesse momento, Senhor. Dirige todo o nosso entendimento, todo o nosso coração para a tua voz, para a compreensão das tuas escrituras. Porque viemos aqui, Senhor, para te louvar, para adorar e para ouvir o que tu tens a falar para cada um de nós. Ilumina-nos, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, para a compreensão da tua mensagem. E assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um filme, o Todo-Poderoso 2. Eu não sei quem já teve a oportunidade de assistir esse filme, tirando algumas heresias que tem lá nele. É um filme que há de se aproveitar alguma coisa. E em uma das cenas desse filme, onde o homem faz o papel de Deus, ele vai falar exatamente sobre um entendimento do que seria a história da Arca de Noé. O contexto do filme é exatamente esse: um homem que foi chamado para construir uma arca e salvar diante de algo que aconteceria naquela cidade. E aquele ator, ele afirma que a maioria das pessoas pensam que a história da Arca de Noé é apenas uma história de justiça e da ira de Deus. Mas a história da Arca de Noé também revela o caráter divino do seu amor. Também revela o amor de Deus. E apesar de tantas falhas, tantas heresias que nós vemos nesse filme, parece que algo ele acertou. De fato, a história da arca não é simplesmente uma história da justiça de Deus. Há sim a mão da justiça de Deus, há sim a ira de Deus diante do tamanho pecado que havia ali, mas também nós vamos ver o amor e o carinho de Deus em separar a família para reiniciar mais uma vez a história da humanidade. E é isso que nós vamos perceber a partir do nosso texto que nós vamos meditar nessa noite. Lembre-se que nossa última exposição nós vimos o progresso da corrupção da humanidade e entendemos por que a humanidade ela precisa que Deus manifeste sua graça sobre eles. E vimos, mesmo que de forma inicial, Deus direcionando sua graça exatamente para o homem. E esse homem era Noé. E isso nos chama a atenção porque havia muitos homens naquela época. Não havia apenas Noé ali. Não é apenas a
família de Noé, mas muitos homens estavam naquela época e certamente todos, ou se não a maioria deles, ouviram falar sobre o Deus Criador. Mas veja, o texto afirma, versículo 11, que a terra estava corrompida à vista de Deus, que todo ser vivo sobre a terra havia corrompido o seu caminho. E mesmo em meio a toda essa corrupção, Deus ele manifestou sua graça sobre a vida de Noé. E Deus ele manifesta sua graça assumindo toda a responsabilidade de tirar o homem da corrupção do pecado. E é isso que nós devemos entender. Nós devemos entender que Deus ele assume essa responsabilidade porque Deus é o único que pode nos livrar da corrupção do mal. Só Deus agindo, intercedendo em nossas vidas é que nós podemos sair da corrupção do mal. E por trás dessa atitude de Deus de assumir essa responsabilidade, há algumas motivações. E é isso que nós vamos ver essa noite. Perceba comigo que a primeira motivação por trás de Deus assumir a sua responsabilidade é a incapacidade humana. Eu quero que você olhe comigo para os versículos de 11 a 13, por favor. Versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja que o autor, Moisés, ele repete por 3 vezes o termo corrompida. Pode perceber aí que os versículos 11 e 12, 3 vezes há essa expressão, corrompida. E corrompido tem a ideia no sentido de inutilidade, de algo que está estragado, de algo que está apodrecido, de algo que está desfigurado. Logo, a ideia que nós temos aqui é que a humanidade, ou melhor dizendo, que o homem perdeu os seus traços de humanidade. Ele perdeu toda a sua característica humana no sentido que agora ele está totalmente corrompido pelo pecado. Ele está totalmente corrompido pelo mal. Por isso ele perde os seus traços de humanidade. E o que é que, eu pergunto, o que é que faz você considerar algo como inútil? O que é que você faz com a comida que está estragada, com a comida que está podre, com a comida que não começa a rendir? Veja que esse foi o estado que chegou a humanidade aos olhos de Deus. A humanidade estava estragada. Nós vamos ver que a única solução que Deus encontrou a princípio foi limpar, foi banir, foi exterminar toda aquela humanidade. E pense comigo que nós entendemos que Deus ele recebe o nosso louvor como aroma suave às suas narinas. Mas neste momento Deus estava sentindo o cheiro podre das suas narinas. E a narrativa ela começa de forma generalizada e afirma que a terra estava corrompida. E veja, não era apenas um homem, não era apenas um casal, não era apenas uma família, mas toda a terra, toda a humanidade estava corrompida. E o texto diz que estava corrompida e cheia de violência, ou seja, eles estavam na contramão da bênção divina. Deus havia ordenado que eles enchessem a terra por meio da multiplicação, mas eles estavam enchendo a terra com violência e destruição. Interessante que uma história paralela da época afirmava que os deuses eles ouviam as lágrimas e o clamor dos que sofriam por causa da violência. E veja que essa é a atitude de Deus. Ele ouve, ele escuta as lágrimas e os gritos daqueles que sofrem. Lembre da história de Caim. Quando Deus pode matar o seu Abel. Gênesis 4:10. Deus disse: "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra." Então, se Deus ele se importa com uma vida, a primeira que foi tirada, quanto mais dezenas, quanto mais milhares, quanto mais milhões de vidas ceifadas nessa época. Deus ele se importa tanto que Moisés faz questão de registrar no versículo 12, acompanhe comigo. Viu Deus a terra e eis que estava corrompido, porque todo ser vivente havia corrompido esse também na terra. Veja que há um destaque aqui, viu Deus. O próprio Deus presenciou tudo aquilo
aquilo que estava acontecendo. E aqui traz a ideia de que Deus ele estava pronto para agir. E Deus viu que não havia um único ser vivente que não estivesse corrompido. Não havia um único ser vivente que não estivesse podre. E isso nos lembra até as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, versículos 10 a 12, onde Paulo afirma, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E a raiz dessas palavras de Paulo se encontram desde o princípio, como nós estamos vendo aqui na história do Noé. Aqui já encontramos, mais uma vez, a resposta até para a própria origem do mal. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não foi Deus que corrompeu. Não foi Deus que inventou o mal. A humanidade que corrompeu o seu próprio caminho. E nós vemos a responsabilidade do homem já expressa aqui desde o início. A humanidade, desde a queda, vinha se expondo cada vez mais ao pecado e ela foi apodrecendo, foi se deteriorando, a tal ponto que Deus chega à única conclusão. Versículo 13. Então Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia da violência dos homens, e isso nos fará perecer juntamente com a terra. Deus ele chega a um diagnóstico, e nesse diagnóstico ele percebe que a única solução é o extermínio, é a morte, é a extinção da humanidade. E perceba que todas as vezes que Deus ele faz um diagnóstico da humanidade, aqui nesse princípio da história bíblica, ele vai chegar à mesma conclusão. Se você voltar um pouco e você lá para o versículo 7, no capítulo 6 de Gênesis, você vai ver Deus dizendo: isso, Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A solução para o Senhor, a solução para Deus é fazer uma limpeza. Como uma doença agressiva que se instala em nosso corpo, o pecado ele precisa ser retirado urgentemente. E daí é o uso da palavra desaparecer. Falei que a humanidade desapareça na terra. E desaparecer tem esse sentido de limpar, de apagar, de destruir. E veja que ele irá eliminar não só o homem que é a raiz do pecado, mas tudo que foi atingido pelo mal. Ele vai eliminar o mal, répteis, aves, nada vai escapar da sua limpeza. E isso se repete aqui no versículo 13. Ainda a palavra perecer. E a palavra perecer também é a mesma palavra usada para corrompido. Deus afirma que Ele mesmo a ideia aqui é que se algo está ficando podre e não há como reverter aquele quadro, então Ele vai permitir que ela continue se apodrecendo ainda mais. Interessante que a palavra carne, ela se refere à carne, uma carne normal. É como que Deus estivesse tratando a humanidade como um animal qualquer, como um animal comum. Deus ele fará o homem sentir na pele o mal que ele mesmo tinha realizado em si, por meio da morte. Esse mal não tinham utilidade para Deus, pois eles estavam pobres, eles estavam se deteriorando. E diante disso, Deus assume a responsabilidade, pois eles não eram capazes de retroceder o seu estado. Eu vejo como nós temos que ter a consciência desse fato, quando nós vemos o quadro do pecado do mundo. Eu lembro de um tio meu, ele teve câncer. Ele não era cristão, ele não cria em Deus, ele afirmava que cada um caminho terapêutico. Mas eu lembro que no seu estado final, ele disse: eu tenho consciência da minha situação. Eu sei que não tem mais jeito para mim. E veja que esse é o sentido que nós devemos ter, quando nós olhamos para a nossa natureza, quando nós olhamos principalmente para a nossa natureza sem Deus, se nós não formos alcançados pelo Senhor. Reconhecer esse estado
pecaminoso em que estamos, tira de nós qualquer faísca de altivez, qualquer faísca de orgulho. Reconhecer o nosso pecado nos coloca no nosso lugar. Mas veja que ainda há uma segunda motivação por trás desse gesto de vir de assumir a responsabilidade. E veja que essa segunda motivação é o remanescente do próprio Deus. Voltem agora para os versículos 8 e versículo 10, por favor. Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Para o termo achar, há várias possibilidades aqui. Pode ser traduzido, desculpem, como adquiriu, algo que foi buscado, ou encontrou. A expressão encontrou, porque a humanidade de fato ela perdeu o favor de Deus sobre ela. E ao Deus se voltar para Noé, a humanidade acaba encontrando a vontade de Deus, a graça de Deus e o retorno para o caminho do Senhor. Eu prefiro essa expressão. A nova versão internacional, a NVI, não sei quem você está com ela, traz uma tradução também bem interessante. E ela diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E veja que essa benevolência é uma expressão interessante para usarmos aqui. Porque de fato Deus foi benevolente com Noé. Noé encontrou da parte de Deus a graça que a humanidade havia perdido. Exatamente pelo fato de Deus ter sido bondoso para com ele. Geralmente nas culturas daquela época, os deuses eles escondem as suas decisões da humanidade. Mas veja que Deus ele tem uma postura diferente com Noé. Deus ele olha para Noé, vê ali a sua integridade e expressa para ele o seu segredo. Expressa ali a sua decisão. Como que fala aos ouvidos de Noé. Deus é tão benevolente com ele que resolve dizer o seu segredo, dizer o que vai acontecer. E nós, como escolhidos de Deus, não estamos distantes disso. As decisões, as vontades de Deus que estão nas Escrituras são de livre acesso para nós. Nós também ouvimos as decisões e os propósitos de Deus para a humanidade quando lemos as suas Escrituras. Noé era um remanescente de Deus em seu tempo, assim como cada um de nós somos remanescentes de Deus em nosso tempo. Noé era um dos seus escolhidos, que mesmo em meio a tamanha maldade de sua época, buscou a justiça de Deus. E percebam como agora a narrativa ela vai mudar de tom, porque agora ela passa de uma história de julgamento para uma história de benevolência. Por isso o versículo 9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O narrador descreve Noé como uma luz de esperança em meio ao mundo de trevas, em meio ao mundo caótico. O narrador escreve Noé como que a pureza em meio à maldade. E nós podemos subentender aqui que essa não era a natureza de Noé, porque nós já vimos que todo o ser vivente estava corrompido. Mas certamente nós podemos entender aqui que houve uma ação de Deus sobre a vida de Noé, de tal forma que ele passou a ser um homem íntegro, e passou a ser um homem justo, não porque ele mesmo o era, mas porque Deus alcançou a sua vida, de tal forma que ele manifestou essas atitudes. E essas duas palavras, justo e íntegro, são usadas para definir a pessoa de Noé. E essa é a primeira vez que essas palavras são usadas, né? É interessante. Ele possuía justiça, mesmo em meio a tanta corrupção. Noé, ele possuía uma conduta correta. Noé possuía um caráter correto. Ele chegava a esquecer de si em prol de ajudar o próximo. Quando nós vemos o termo íntegro, essa palavra está carregada de um peso muito grande, porque íntegro tem um sentido de completo, de total, de inteiro, de sem defeito. A ideia aqui é que Noé ele se dispôs inteiramente em seu relacionamento com o Senhor. Não era apenas em determinados momentos de sua vida, mas em toda a sua vida ele manifestava uma relação com o Senhor. A ideia dessas palavras é que Noé não dava motivo para críticas dos outros. E não é que ele não pecava.
Não é que ele era totalmente perfeito, mas é que ele se afastava do mal. Ele buscava práticas justas diante do povo. Por isso que aqui é que ele andava com Deus. Lembra de Enoque? Enoque ele foi liberto da morte exatamente por andar com Deus. E da mesma forma, Noé seria salvo da morte que viria a ocorrer no dilúvio, por também andar com Deus. E pensem bem no que está sendo dito sobre Noé. Ele era integralmente justo, ele era santo. Entendemos que não pode ser de forma alguma algo vindo de sua própria natureza. Houve uma ação de Deus sobre a sua vida. E até o próprio apóstolo Pedro, ele chega a explicar isso. Na sua segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro afirma: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a justiça das pessoas quando fez o dilúvio sobre o mundo de Deus. Veja que Pedro diz que Deus preservou Noé. E certamente esse não era apenas um preservar físico, não era apenas um preservar de sua carne, mas também um preservar espiritual. E essa ideia que nós temos aqui, Deus foi quem preservou a Noé. Não foi Noé por meio de suas atitudes ou talvez de seus gestos bons e justos e por causa da sua integridade que foi preservado por Deus. Deus é que resolveu fazer isso sobre a sua vida. Deus não permitiu que ele se corrompesse espiritualmente e também não seria corrompido fisicamente. E a partir dele, então, Deus promoveria um novo começo através da bênção da multiplicação da sua criação, que começa lá em Gênesis 1:28, como nós já vimos anteriormente. E é por isso que ele afirma no versículo de número 10 do nosso texto: gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A partir de Noé, Deus trouxe uma nova luz. Deus trouxe uma nova esperança para a humanidade iniciada. Mais uma vez, Deus estende sua mão e abençoa uma geração que viria. E essa geração, ela tem a incumbência de prostrar-se mais uma vez. Lembre-se da ideia de bênção, né, que é o fato do seu povo ser prostrado diante de Deus, e prostrar-se perante o seu Deus diante de uma nova oportunidade. E como presente de Deus, eles deveriam assumir também a sua parcela de responsabilidade. Eu lembro aqui também de um outro filme chamado Coração Valente. Eu acho interessante que aquele homem do filme, ele lutava pela liberdade. E chega no final do filme, ele com a cabeça sendo decepada pelo seu algoz, e o homem pede: clame para que você seja liberto, para que você não morra nesse momento. E ele grita mais uma vez: liberdade. Ele era como um recente de Deus ali no seu tempo. Ele assumiu a sua responsabilidade. Ele foi conduzido ali, ele tinha sua mente cativa a ideia que ele tanto propagava. E até a sua morte, ele não desistiu, ele foi perseverante. E veja que quando nós somos alcançados por Deus, como Noé foi alcançado por Deus, nós manifestamos justiça. Nós buscamos uma vida de integridade. E de forma alguma nós voltamos atrás dos nossos passos. Porque o remanescente do Senhor ele não se dobra. Porque o remanescente do Senhor ele busca justiça. Porque nós somos libertos da escravidão do pecado. E nós vivemos agora a alegria de estarmos na presença de Deus. E na presença de Deus nós perseveramos até o fim, como remanescente fiel. Mas ainda há um terceiro grupo de motivação que nós vamos ver nesse texto. E essa terceira grupo de motivação é a sua misericórdia. A misericórdia divina. Versículos 14 ao 22. Versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, dela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. 15. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. E eu chamo a sua atenção para essa ordem que eu já.
faze uma arca. Alguns fatos nos chamam a atenção nessa ordem de Deus a Moisés. Porque veja que Deus agora se volta para Moisés e após pedir que Moisés fizesse aquela arca, não é que ele vai fazer aquela arca de qualquer forma. Deus ele vai dar aqui as orientações. Ele mostra a Noé, ao homem, que ele tem a sua parcela de responsabilidade. Ele não deixa a humanidade à sua própria imaginação. Ele mesmo dá as orientações aqui. E Deus exerce a sua misericórdia quando também orienta Moisés em como deveria proceder. E ele revela seu zelo até nos próprios materiais que ele exige em sua arca. Inclusive, é bem interessante isso, no original a palavra para compartimentos é abrigo. Deus ele deseja abrigar Moisés, sua família e os animais que seriam selecionados ali dentro daquela arca. E veja os materiais, como são interessantes, tábua de cipreste, versículo 14, que se refere a um material de resistência e durabilidade. Deus ele usa dos melhores materiais para o abrigo do homem. Deus se utiliza da melhor qualidade para que o homem seja abrigado, para que ele não sofra. Versículo 15, nós vamos ver os tamanhos do comprimento, que era o livro de Boas. Mas quando nós convertemos esses fogos da arca, nós chegamos a uma média de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13 metros e meio de altura. Agora, o fato que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é que você deve ter percebido, quando você fez a sua leitura desse texto, é que essa arca ela não tinha lemos, é que essa arca não tinha velas. E veja, leme e velas, lembra que é o homem que geralmente dirige o homem que é posse do leme. Só que o homem que direciona a vela para a posição do vento é que o barco vai se dirigindo. Mas veja, a arca ela não tinha leme, ela não tinha velas. Logo, a arca ela não foi feita para ser navegada. E sabe o que isso significa? Isso significa que todos os que estavam na arca encontravam-se entregues às mãos do Senhor. Todos os que estavam na arca serão dirigidos por ele, eles não teriam um nível de autoridade sobre as suas vidas. Eles não tinham possibilidade de direcionar os seus caminhos. E veja que essa direção se manifesta em toda a história da humanidade a partir desse momento. Veja os próximos versículos, por favor. A partir do versículo 17. Toda a vida estava nas mãos de Deus, porque estou para derramar águas de dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservarem vivos contigo. Casados segundo as suas espécies, donados segundo as suas espécies, e todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão aqui, para os conservados em vida. Leva contigo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Veja o versículo 17, que Deus é quem faria aparecer a vida que estava debaixo da terra. A vida estava nas mãos do Senhor. É Ele nós vemos que em meio à morte é Deus que preserva a vida. Com Noé, ele firma uma aliança, ele estabelece uma aliança. E quando Deus diz estabelecerei uma aliança, se trata de uma confirmação de uma relação. E não é uma nova relação aqui, mas uma relação que existe lá desde o princípio. Lá com Adão e Eva, ela continua aqui. Deus dá continuidade ao seu relacionamento com o homem. Lembre-se até que quando Noé nasceu, seu pai lhe deu esse nome, porque ele consolaria os homens do trabalho e da família. Está lá em Gênesis 5:29. Então Deus derramou sua graça sobre Noé desde o princípio. E da mesma forma que a desobediência trouxe morte sobre toda a criação, a aliança do Senhor traria vida sobre toda a criação. Então Deus, por meio de sua aliança, toma em suas mãos toda a responsabilidade, tanto da vida de Noé,
como também com todas as espécies que existiam ali. Porque da mesma forma, as espécies haviam sido corrompidas pelo mal, mas Deus selecionou de cada espécie um par, para que entrasse na arca e também prosseguisse e multiplicasse a vida. Veja, versículo 19, Deus de cada espécie, macho e fêmea, para entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Versículo 20, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar. Temos aqui uma ideia de continuidade. Não é o início do novo relacionamento, mas a continuidade do relacionamento do Senhor com a sua criação. Deus ele estende a sua misericórdia sobre todo o ser vivente, porque a morte alcançou todo o ser vivente. Por isso a necessidade de que Deus assumisse essa responsabilidade. E aqueles que ele selecionou estariam no centro do seu zelo, estariam no centro do seu amor. Logo, a única coisa que restaria para fazer era obedecer. E é isso que ele faz. Veja o versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus ordenava. É isso que Noé é um dos homens que estão lá no rol da fé. Veja, Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, para a qual condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É claro que o texto aqui ele não expressa, mas veja como se deu a fé de Noé. Obediente até o fim, perseverante. Talvez, se não pensarmos nas entrelinhas, nós não vamos pensar no trabalho duro que possivelmente Noé teve. Não foi como o filme que eu citei no início, que de repente Deus começa a mandar madeiras ali para a arca ser construída. Aqui houve, de fato, trabalho duro. A realidade é que houve esforço da parte de Noé. Certamente Noé passou anos e anos cortando árvores, construindo, e isso é omitido aqui. Deus não trouxe esses detalhes aqui. Mas mesmo durante todo esse tempo, construindo, adaptando, fazendo aquela árvore, cortando árvores, e talvez sendo atacado por muitos que estavam à sua volta, que não compreendiam o que ele estava fazendo, ele perseverou até o fim. Que a misericórdia de Deus foi sempre despejada sobre a sua vida. Desde a queda nós percebemos como Deus insiste com a sua criação. Desde a queda nós percebemos como Deus ele vem exercendo a sua misericórdia sobre a vida da sua criação. Como Deus ele vem derramando a sua graça, o seu favor sobre a vida da sua criação. E isso deve ser um motivo para a nossa gratidão. Isso deve ser um motivo para o nosso louvor. Porque o fato de vocês estarem sentados nos bancos dessa igreja é porque o Senhor alcançou cada um de vocês com a sua graça. É porque o Senhor lhes redimiu. É porque o Senhor, em determinado dia, resolveu servir novamente com cada um de vocês. Assim como ele foi com Noé. Mesmo em meio ao mundo tão caótico, em meio a tanta violência, em meio a tantos problemas que têm acontecido, tanta corrupção, nós fazemos parte do povo escolhido de Deus. E isso deve ser motivo de alegria. Isso deve ser motivo de louvor. Por isso há o desafio para cada um de vocês de clamar ao Senhor pela sua graça, para que essa graça seja derramada cada dia mais sobre a vida de cada um de vocês. Veja que o texto mostra a nossa incapacidade diante da corrupção do pecado. E diante dessa incapacidade, a única coisa que nos resta é clamar ao Senhor para que Ele nos alcance com sua graça diariamente. O estado de corrupção apresentado nessa narrativa não está limitado a essa época. Não é simplesmente um fato pontual que aconteceu lá no tempo do livro. Veja que toda a narrativa bíblica nós vamos ver como o estado de corrupção ele tem aumentado, como o pecado tem sido cada vez mais intenso. E basta hoje nós assistirmos os jornais, dar uma olhada rápida na notícia da internet, nas redes sociais mesmo, e você vai ver como está a calamidade do mundo. É a mesma coisa, só que de forma diferente, talvez de uma forma mais intensa. O diferencial que temos hoje para o tempo de Noé é que nós temos uma facilidade de saber as notícias.
é que nós temos um acesso mais rápido ao que acontece à nossa volta. Família matando pai do filho, filho matando o pai, mãe abandonando filhos. Logo, eles, o estado do pecado da humanidade, deve ser uma advertência a cada um de nós. E por que eu digo isso? Porque mesmo sendo cristão, nós cometemos pecados, nós falhamos, nós erramos, e nós carecemos diariamente da graça do Senhor sobre a nossa vida. Às vezes, talvez você gere dentro de você um sentimento de orgulho ou de altivez no seu coração. Talvez se ache melhor do que aquele que está ao seu lado, do que aquele que é próximo de você. Às vezes você se ira por coisas que são tão superficiais. Às vezes você discute de forma desnecessária. Às vezes você deixa o clima no seu casamento, na sua família pesado, por motivos tão inúteis. Quantas vezes nós não vacilamos? Quantas vezes nós não deixamos até a própria palavra de Deus de lado e começamos a pensar apenas nas nossas coisas? Talvez assistir bons filmes e deixando a leitura bíblica de lado, deixando a comunhão com Deus, com a adoração de lado. Às vezes, nós nos empolgamos com os livros que nós lemos e a gente comenta, a gente indica, às vezes a gente até dá de presente algum, mas aí quando se trata da palavra de Deus, a gente não fala. Isso são atitudes de pecado que ainda são semeadas nos nossos vidas. Tudo isso é consequência da corrupção do pecado. Você precisa clamar a Deus por graça para que Ele lhe livre do seu mal. Tenha em mente que o pecado é uma doença que você não tem controle. Você precisa de procedimentos fortes para combater esse pecado. E esses procedimentos, eles vão vir por meio da palavra de Deus. Eles vão vir por meio das Escrituras. São nelas que você vai encontrar as formas de se lidar com o mal que persevera às vezes em sua vida. Ainda há um segundo desafio, e você é desafiado também a ser o diferencial deste mundo. Veja que essa narrativa ela mostra que há um remanescente de Deus na terra. E esse remanescente é você. É você que está sentado à exposição da palavra. É você, cristão, que anda com a Bíblia constantemente. É você, cristão, que afirma que é melhor estar na casa do Senhor. É você que tem que perseverar. Assim como Noé foi escolhido por Deus para ser o oposto do que o mundo é, você também foi escolhido por Deus para dar na contramão do mundo. Você é o responsável por manifestar justiça nesse mundo. Assim como Noé foi o responsável por sua época. Por isso é você quem deve dar o exemplo da imparcialidade. Não usar dois pesos e duas medidas. É você que deve ser pregador da justiça, como Noé fez em seu tempo. E cabe a você anunciar a justiça que será manifesta no nosso Senhor Jesus Cristo no voltar. Assim como Noé anunciou. Portanto, pare de se importar com os que pensarão em você. É um costume muito nosso, né? Às vezes a gente não quer falar porque a gente pensa, o que é que o outro vai falar? Será que o outro vai me repudiar? Será que eu vou ser esquecido, talvez pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus pais? E é claro, nós não podemos nos iludir. Você não vai conseguir realmente boas coisas quando você anuncia o Evangelho. As pessoas vão se opor, as pessoas vão lutar, as pessoas vão brigar, vão reclamar com você. Mas você precisa perseverar. Porque você é o remanescente de Deus escolhido na terra. Por isso você tem a responsabilidade de buscar uma vida de integridade, dedicar toda a sua vida ao Senhor, de manifestar a justiça que Ele quer. E ainda, o terceiro e último desafio, você tem o dever de louvar a Deus por sua misericórdia. E veja que a narrativa nos mostra de fato quem é o nosso Deus. Um Deus justo e um Deus amoroso. Um Deus que extingue o mal, mas mesmo assim Ele dá a oportunidade para aqueles que são seus. Por isso é inconcebível que você não glorifique a Deus. É inconcebível que você não glorifique. Meus irmãos, nós merecemos a morte. Romanos 6:23, esse é o salário do pecado.
Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O zelo de Deus pela sua vida ele foi firmado com a morte de Cristo na cruz. E assim como a arca não tinha leme nem velas e não foi feita para ser navegada, você, meu irmão, também não tem leme sobre a sua vida. Você não tem vela para que você possa direcionar o melhor caminho para você. Você deve ser único e exclusivamente orientado pelo Senhor. E é por isso que Cristo mesmo disse em João 3,8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. E esse fato deve ser a maior motivação da nossa alegria na casa do Senhor, diante da sua presença, porque Ele está guiando a sua vida. Ele está orientando cada passo seu. E mesmo em meio a tanta adversidade que nós sofremos, mesmo em meio ao coronavírus que nós estamos sofrendo, mesmo em meio a tanta corrupção, a tantas perdas que nós tivemos, Deus ele nunca deixou de guiar a sua vida. Deus ele nunca deixou de lhe orientar. Ele está lado a lado com você, guiando constantemente a sua vida. E nada foge ao seu controle. Por isso, me parece que o filme do Todo-Poderoso 2, mesmo em meio a tantas heresias, ele acertou em algo. A arca de Noé não é apenas a ira e a justiça de Deus. A história da arca ela também manifesta seu amor. Porque nela nós vemos Deus assumindo a responsabilidade sobre a corrupção do pecado que há na humanidade. Que sejamos gratos por essa ação de Deus em nossa vida. E que possamos, como remanescentes de Deus, manifestar que nós de fato pessoas escolhidas, manifestar justiça e integridade nas nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Por vossa cabeça, fala comigo nesse momento. Exponha a Ele, talvez, suas falhas, seus erros, seus pecados. Clame a Ele, para que constantemente Ele derrame a sua graça. Como Ele já tem feito durante toda a história bíblica, durante toda a história da humanidade, e certamente durante toda a nossa história. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Te agradecemos porque isso é uma demonstração do teu amor e do teu carinho para conosco. Em nunca deixar de nos orientar, em nunca nos guiar, mas de se manifestar, Senhor, como o leme de nossas vidas, nos orientando, nos direcionando, tirando, Senhor, de nossas mãos corruptas e pecaminosas o poder, Senhor, de dirigir nossas vidas. Porque, de fato, diante da corrupção do pecado, nós não sabemos, nunca saberemos para onde ir, de fato. Mas Tu nos alcançou. Por meio do Teu Filho Jesus Cristo, daquele sangue derramado da cruz, Tu nos alcançou. E agora nós somos guiados pelo poder do Teu Espírito. Nós somos guiados pela orientação da Tua Palavra, que se manifesta nos momentos que lemos em particular e também nos momentos que ela exposta de forma fiel na Tua casa, no Teu templo, na Tua igreja. Porque se Tu não tivesses tirado de nossas mãos a direção da nossa vida e assumido essa responsabilidade, nós estaríamos no caminho da perdição. Nós estaríamos no caminho da morte. Mas, Senhor, nós hoje nos encontramos no caminho da alegria e do louvor que está na Tua presença. Continua, Senhor, nos orientando durante toda essa semana. Continua, Senhor, como uma vela de um barco para nossas vidas, direcionando cada um de nós para o caminho correto, direcionando cada um de nós para progredirmos em santidade, Senhor. Porque nós precisamos dessa orientação.
Precisamos, Senhor, que tu estejas constantemente conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por nos lutar muito. Que mesmo em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades, a tantas perdas, a tanta corrupção que há no mundo, não nos apartado de nós. Mas pelo contrário, sentimos o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, todos os dias de nossas vidas. E não aparta de nós, Senhor, esse amor. Não aparta de nós, Senhor, esse amor, enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas que nós possamos contemplar essa prévia do teu amor e da tua presença aqui na terra, Senhor. Porque nós sabemos que vamos usufruir desse amor plenamente quando estivermos nos céus. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa tua presença. Obrigado pela festa. E continua, Senhor, assim, nos orientando, Senhor, da tua vontade. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar de pé para nesse momento estar recebendo o momento da oferta e do dízimo. Vamos abrir as nossas Bíblias, o nosso cenário no livro de número 72, Chuvas de Bênção. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui agora, neste momento, te louvando, por podermos estar aqui
com saúde, por podermos estar aqui, Senhor, expressando a alegria da tua salvação que nos alcançasse um dia. Assim, Senhor, pedimos que receba o nosso que já nos deste. E também, na questão material, Senhor, trazemos a Ti dízimos e ofertas, daquilo que também já nos tem dado. Pedimos, Senhor, que conceda-nos a alegria, o entendimento de devolver a Ti aquilo que é Teu, para sermos fiéis em tudo, Senhor. E pedimos, Senhor, que concedas também aqueles que estão necessitados. Pedimos que a Tua graça, Senhor, se estenda a todos nós, a toda a Tua igreja, para que possamos resistir nesses dias maus. Que sermos fiéis, Senhor, como foi Noé, e esperarmos, Senhor, o dia em que Tu prometeste o Teu retorno à terra, e sejamos achados, Senhor, nesse dia, com integridade, como foi Noé. Dizemos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos fazer a oração final. Logo depois estaremos assim despedidos com a bênção apostólica. Os irmãos, por alguns minutos, só aguardarão os avisos que vamos dar essa noite. Vamos orar. Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso, nós te agradecemos pela semana que passou, pelas providências, ó Deus, que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo milagre da vida concedido ao teu povo, todos aqueles que aqui estão, por aqueles que estão nos acompanhando, estão em povo. Ó Deus querido, muito obrigado pelo pão de cada dia na nossa mesa. Enquanto dormimos, enquanto descansamos, o Senhor providencia o nosso alimento. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos amados irmãos, pela vida de todos aqueles, Senhor, que estão trabalhando, por aqueles que não estão, que o Senhor misericórdia e conceda o bom trabalho aos pais de famílias que precisam, Senhor, dar o sustento dos seus filhos. Ó Pai querido, ser propício à tua igreja, ao teu povo espalhado sobre a face da terra. Obrigado, Senhor, pelo domingo, o dia do Senhor, na qual pela manhã estivemos aqui aprendendo da tua palavra, aprendendo da tua lei, dos teus mandamentos. Obrigado, Pai, por essa noite, por ouvir as nossas vozes, quando louvamos e engrandecemos a Ti, quando também elevamos as nossas orações ao Teu santo trono. Assim como também, ó Deus, quando da Tua edificação à Tua igreja, por meio da Tua palavra, a qual também nós agradecemos. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez, durante uma semana que se inicia, nos guardando e nos livrando de todo o mal, nos livrando das tentações, nos dando escape, ó Deus, no momento certo, nos dando forças para resistirmos ao pecado e resistirmos ao diabo, o qual fugirá de nós. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, nos levando em paz também para os nossos lares e em segurança, assim como Tu nos trouxeste. Abençoando a cada família aqui, ó Deus, representada essa noite e aqueles que estão em casa. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, por tudo isso, para a glória do Teu santo nome. Amém. Senhor, abençoe, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre.
os assuntos da igreja durante a semana. Queridos, estejam atentos ao nosso boletim, o qual fazemos com muito carinho. O que é interessante hoje, a mensagem do seminarista Helder foi relacionada também à capa do nosso boletim acerca de que Deus lembra de sua aliança. Então leiam sempre as capas do boletim, trazem uma mensagem que edifica a vida dos amados irmãos. Assim também, como olhem na capa de frente, onde tem também os nossos trabalhos durante domingo, seja a terça com reunião de oração com diáconos aqui na igreja. A quinta-feira nós estamos aí ainda programando como faremos para o retorno à doutrina na quinta-feira aqui na igreja. Na segunda de manhã tem oração aqui das irmãs, oração em jejum. Na sexta-feira tem oração da SAF, também da nossa igreja. Então estejam atentos a esses trabalhos e também a divulgar esses trabalhos com aqueles que possam estar aqui no templo. Irmãos, nós estamos aqui com visitantes. Hoje à noite estamos com Jussi e Silvio. Eles estão ali atrás. Nós agradecemos, eles são da Igreja Presbiteriana do Curado. Bem, nossos queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Curado. É um prazer, uma alegria tê-los aqui, recebê-los aqui na Igreja de Jardim São Paulo. Agradecemos a Deus pela vida de vocês, pelos familiares às quais vocês representam aqui essa noite, e também a igreja lá Curado, a Igreja Presbiteriana do Curado. É um prazer tê-los aqui, as portas da igreja estão sempre abertas para os amados irmãos, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Leva o nosso abraço também ao pastor, aos demais irmãos. Deus abençoe. Prazer tê-los aqui essa noite. Queridos, nós temos a EBF para se realizar, se Deus assim permitir, a partir de amanhã. Não tivemos como fazer essa EBF na igreja por conta da pandemia, não podemos ter aglomeração, fazer convites às crianças aqui do nosso bairro e de outras comunidades, assim como era feito anteriormente. Mas nós temos ferramentas para transmitir pela internet essa EBF, que tem esse ano como tema uma missão especial. É um tema relacionado à visão missionária, a missões, para que as crianças aprendam logo desde cedo que são pequenos e pequenas missionários. Nós todos somos missionários, levamos a palavra de Deus, proclamamos as boas novas do Evangelho. Então, eu sei que amanhã, dia 30 de julho, faremos essas transmissões da EBF, da Escola Bíblica de Férias. Alguns alunos estão até já voltando à escola, mas nós faremos e será transmitido pela internet. Então, durante a semana, divulguem, preparem as crianças naquele horário, separem aquele horário para que elas estejam assistindo. Será passado pelas redes sociais da igreja, que tem aqui na última parte do nosso boletim, aqui no finalzinho. Aqui está a capa, o post, na verdade, com o versículo-chave, Marcos 16:15. Aqui estão as redes sociais nas quais os irmãos vão acessar para poder assistir, data, dia. E no domingo nós teremos um encerramento presencial aqui na igreja. Aproveitaremos uma parte da escola dominical para estarmos encerrando essa semana de escola bíblica de férias. Então está aí uma missão especial que o Senhor nos concedeu e concedeu também, claro, às crianças. Irmãos, no mês agora de agosto, mês de missões, nós temos alguns trabalhos também a realizar. Nós temos aí a partir nos dias 4 de agosto, 4, 11, 18 e 25, são quartas-feiras de agosto, todas as quartas às 20 horas, pelo Instagram da igreja, nós estaremos fazendo uma live com um missionário, ou missionária. Aqui, no caso, tem 2 missionários que serão agora nos dias 18. Nós temos Magali e temos Leiliane, que fazem parte aqui da nossa igreja. O Paulo Ribeiro, um
missionário também que está lá em Teresina, no Piauí, estará como último dia, o dia 25, e o pastor Ademir Ventura, que trabalha com a tribo Cunioa, aqui de Pernambuco, estará com o dia 4, tá certo? Então nós estaremos fazendo esse trabalho com eles, tratando de assuntos relacionados a essa perspectiva do período de calamidade que passamos acerca de missões. Então o tema dessas lives será pandemia. Como fica, irmãos? Como é que é realizada essas missões, o ID, a pregação do Evangelho e tantas outras coisas que são relacionadas a missões nesse período tão difícil que não pode ter aglomeração, não podemos estar juntos. Alguns missionários ficaram em quarentena, outros adoeceram, então são tantas coisas a serem feitas e eles vão conversar, serão entrevistados nesse sentido, para que a gente possa ouvir o testemunho de cada um. Então divulgue também esse evento, ore por isso. Nós temos um post que já está sendo divulgado também pelas redes sociais, colocando nos grupos da igreja, para que a gente possa desenvolver esse trabalho para a glória de Deus. Uma outra recomendação extremamente importante, que às vezes alguns um pouco mais desavisados acabam por esquecer. Precisamos manter o distanciamento social. É extremamente importante que isso aconteça. Claro, nós trazemos aqui algumas características. Por exemplo, você é família, está aí o esposo, a esposa, os filhos, podem ficar juntinhos, porém separados de outros, tá certo? Então, se você vem só, fique lá no seu cantinho, não esteja muito junto. Eu sei que a nossa vontade é estar todo mundo junto aqui como igreja, mas nesse momento não podemos. Então, os limites de segurança de 1,5 metro entre os irmãos. Então, por favor, vamos atentar para isso, né? O uso de máscara é obrigatório, não é uma opção, é obrigatório para a nossa segurança, a segurança dos nossos irmãos e familiares. O uso do álcool 70 está sempre disponível ali na entrada da igreja. A aferição de temperatura pelo diácono Carlos ou outro irmão que estiver ali na porta. Então é tudo isso extremamente importante. Se tiver algum sintoma gripal, se sentir algum tipo de problema, se tiver problema de saúde, não é forçadamente necessário vir à igreja. Não venha, fique em casa, se recupere, vá ao médico e quando estiver bom, aí sim nós estaremos aqui todos juntos, tá certo? Então vamos atentar para esses avisos aqui. E por último, irmãos, eu quero pedir oração para que os irmãos estejam assim orando durante toda a semana. E eu vou fazer ainda uma oração aqui, não longa, fiquem tranquilos. Vamos orar pelos irmãos, pela irmã Miriam. Eu falei com a irmã Miriam hoje por telefone, né? Seu neto Miguel. Miriam, eu me diga que o diagnóstico de Zika, ela passou para mim a informação, está muito cheia de dores, está em casa, com saudade de vir à igreja, mas não pode. A irmã Priscila, filha da irmã Sueli, também aí um diagnóstico da irmã Sueli de Zika, né? Provavelmente ela também está com sintomas, então precisa das nossas orações. A irmã Lúcia também está precisando das nossas orações, também a sua filha, problemas de saúde. A Beth, a minha cunhada, né? A irmã da Edmilza, que passou primeiro por um primeiro procedimento e vai passar por um outro procedimento que é uma cirurgia, ainda vai estar se determinando se a data e o dia dela fazer. A irmã Edith, né, que está hospitalizada, precisamos estar orando pela irmã Edith, também pelas irmãs Elba e Elisa, que são as irmãs mais próximas, filhas dela que estão cuidando delas. Falei hoje também com a irmã Marinete sobre o irmão Célio, né, que teve um problema de labirintite, foi parar no hospital, ele está se recuperando, né, e precisa das nossas orações. O irmão Anderson Cleito, jovem da mocidade, estava internado, foi também atestado com a Covid-19, mas se recuperou e essa semana ele já está em casa. Já falamos com ele e ele agradeceu as orações dos irmãos e está se recuperando para poder voltar à igreja. E tantos outros irmãos que nós venhamos a nos lembrar, né? Então é preciso que estejamos orando por esses amados e queridos irmãos. A nossa irmã Henrique veio hoje pela manhã, veio hoje à noite, mas passou uma semana difícil também. Ela está aqui, mas só ela sabe as dificuldades que ela tem com questão de enfermidade também. Então estejamos
orando assim. Eu quero fazer essa oração final e logo assim que terminar, eu vou me dirigir até a porta e os irmãos saudem uns aos outros e não deixem de passar por nós ali e nos cumprimentar, assim como faremos também com os amados irmãos. Querido Deus e Pai bendito, eis aqui o teu povo, eis aqui irmãos e irmãs, os quais falamos os nomes, e tantos outros que muitas vezes não esquecem de nenhum dos seus filhos e filhas. É diante do teu altar e da tua presença que nós colocamos a vida desses amados irmãos. Aqueles que estão nos hospitais, os que estão em casa, aqueles que estão, ó Deus, acometidos de enfermidades, os que estão se recuperando. Ó Senhor, Tu que és o Deus que cura, que sana, que sara, Tu és o Senhor de todas as coisas. Ó Pai querido, nós te pedimos e intercedemos como igreja de Cristo, como irmãos amados desses irmãos nos quais nos preocupamos e oramos uns pelos outros, que o Senhor restaure a saúde de cada um conforme a Tua vontade, conforme a Tua graça, ó Deus. Que eles estejam sendo protegidos de maiores enfermidades, que eles estejam sendo guardados, ó Deus, desse coronavírus, que eles estejam se recuperando para a Tua glória, pois Tu conheces, sabes os desejos de cada um deles, de estar na Tua casa de oração, Te adorando em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo os visite, console e conforte, e também traga vigor e, acima de tudo, saúde para cada um deles, Senhor. Protege e abençoa também a família de cada um deles, para a glória e louvor do Teu nome. Nós continuaremos orando, intercedendo e rogando a Ti, Senhor, também todos os dias nas nossas orações, pelo Teu olhar gracioso, Senhor, Teu olhar bondoso e benigno sobre a vida desses amados. Nós oramos gratidão sobre a Tua providência desde já, em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar em pé, meus irmãos. Deus abençoe, uma boa semana. Que o Senhor conceda graça e misericórdia a cada um de vocês.